faço coro às palavras iniciais do Habib aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. É um momento muito especial recebê-los aqui. E venham sempre quando assim sentirem essa necessidade. Bom, eu sou um pouco paranoico com o cumprimento do tempo. Então, mais do que nunca, eu vou já pedi ao meu mediador para, antes de contar o tempo, para fazer só uma contextualização, porque o truque que eu tenho para obedecer o tempo é provocar a plateia e os participantes da mesa para me perguntarem depois. Porque assim eu posso falar, porque se for falar por hidrelétrica na Amazônia, se alguém diz, fale sobre hidrelétrica na Amazônia, eu vou perguntar a vocês se vocês têm compromisso para o domingo de Páscoa. Então, eu pedi a ele só uma coisinha para eu cumprir rigorosamente o tempo, e vou fazê-lo, só uma introdução. É só para dar um pouquinho da minha história rapidinho para vocês ficarem mais liberados para focar um pouco mais a pergunta. Eu estudei engenharia química, mas eu sou essencialmente um professor de química mesmo, de cursinho pré-vestibular, daqueles malucos, daquela fauna que sobe com o microfone às 7 horas da manhã. Então, eu tive que desenvolver, como todo professor de cursinho tem que desenvolver, uma capacidade de comunicação sem jamais abrir mão do conceito do conteúdo, porque só com uma das duas coisas você é um fracassado profissional, você não vai longe. Então, na química, você tem que ter uma precisão de conceito. Então, isso já explica para os senhores e para os nossos convidados um pouco do que eu vou começar a falar. Tranquilizem-se. O Luiz já fez o que ele tinha que fazer. Nós formamos uma dupla igual a policial, militar, é o bombom e o mal-mal. Ele faz a parte, mas agora eu vou chegar e vou aliviar tudo. Vai ser assim, aí vocês confessam. Aí o que acontece é que a gente tem um cuidado muito forte, o químico tem um cuidado muito forte com o conceito. A palavra tem uma importância muito forte, ela não pode ser confundida. E a segunda profissão minha foi ser um jurássico do setor elétrico, né? Eu fui da Eletronorte, fui do departamento de meio ambiente da Eletronorte, o primeiro departamento. Meu primeiro curso de pós-graduação foi com o pessoal do Tennessee sobre impacto de barragens. E a minha tese de doutorado foi sobre Belo Monte. Então, eu estou bem perto de Amazônia e hidrelétrica, né? E com uma história profissional no meio. Bom, com isso vocês podem ficar à vontade para me perguntar, tomara que perguntem. Agora, meu amigo Omar, pode começar a marcar impiedosamente o tempo. Bom, eu vou começar a minha fala, antes de qualquer outra coisa na transparência, para dizer o seguinte aos meus queridos autores. A única coisa que eu vou falar, que talvez não agrade a vocês, é o seguinte, é questionar o título do artigo. Só. É simplesinho assim. O título do artigo, porque é o seguinte, liderança ambiental do Brasil é uma questão absolutamente de conto de fadas mesmo, como o Luiz falou em outro aspecto. Por quê? Porque a doutora Joyce, com muita propriedade, falou da questão do desmatamento na Amazônia, e isso é um fato a ser comemorado, e nesse aspecto vocês focaram uma coisa que realmente nós podemos até nos orgulhar de liderar, né? Nesse aspecto nós temos dever de casa feito. Mas o grande problema é o seguinte, em 2016 tem uma Olimpíada, a Baía de Guanabara vai ser local de vela. Eu preciso descrever o que está acontecendo na Baía de Guanabara, na minha terra, que eu conheço desde garotinho? Não preciso descrever para os senhores, porque no Brasil e de resto do mundo todo, isso é uma coisa absolutamente generalizada. O charme da questão ambiental é o verdinho. A agenda marrom ninguém fala. Cocô, xixi, lixo, isso não tem charme. Nós temos que falar de Amazônia, mas nós não falamos do IPI dos carros. Né? Nós não falamos. Nós vamos falar de Amazônia, de hidrelétrica na Amazônia. Não estou criticando. Não estou. Vamos falar de hidrelétrica na Amazônia, vamos falar de mineração. Mas nós não falamos do retrocesso que foi não levar adiante o programa do álcool. Ficar estagnado dessa maneira. Para trás de segundo Omar. Então, nós não temos, a meu ver, uma liderança efetiva que justificasse o título do artigo, exceto com o foco na Amazônia, no desmatamento, o foco restrito que vocês abordaram. Então, há um descompasso só do título, entendeu? Digamos assim, um pouquinho ambicioso, né? Ou otimista, ou Cinderela.
No caso também nós temos um seguinte aspecto. Para nós termos uma liderança, identificarmos uma liderança mundial em meio ambiente, nós teríamos que verificar claramente quem está melhor em ciência e tecnologia. E é isso que é o grande gancho. Porque é claro que só a ciência e a tecnologia, você diz assim, mas e a justiça social? E a melhoria das condições de vida? Isso vem também se um país estiver desenvolvendo ciência e tecnologia. Entendeu? Não necessariamente, eu sei, mas normalmente, historicamente, vem. País atrasado é país que não desenvolve, que não investe nessa área. Então tem que investir em cientistas como eles, em gente que está trabalhando nessa área. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo tempo. E aí vem a questão do químico. Um químico sabe o que é um gás perfeito, um gás ideal. O que é um gás perfeito, um gás ideal? Um físico sabe, um químico sabe. É um gás que é definido muito bacana. Qualquer garoto que está fazendo vestibular domingo sabe que é um gás perfeito, senão ele não vai nem passar da primeira fase. Um gás perfeito, então, pressão baixa, volume grande, temperatura alta, está tudo definido. Só tem um detalhe, ele não existe. Toda a questão de vestibular, ou de física, de faculdade, de nível superior, que você botar, seja um gás ideal ou um gás perfeito, todo mundo sabe o que vai fazer dali para frente, mas ele não existe. Olha que bacana, ele não existe, mas eu sei fazer um problema sobre ele. Bacana. E sustentabilidade? Quem sabe o que é? E todo mundo fala. Do terceiro violinista à esquerda da Orquestra Sinfônica de Stuttgart, ao quinto vereador à direita, de Ororingó do Oeste, todo mundo fala em sustentabilidade. E o que é isso? Ninguém mede. Você está sendo muito positivista. Eu quero ver você não ser positivista quando seu filho está com febre. Você precisa de um termômetro. Alguma coisa precisa medir alguma coisa. E sustentabilidade é um conceito bacana, bonitinho, lindinho, mas ninguém sabe o que é. É curioso, porque quando se falou no índice de felicidade do Butão, isso virou piada por duas razões, mas virou piada principalmente porque era o índice de felicidade, entendeu? Felicidade é uma coisa imensurável, imensurável, imensurável. Mas sustentabilidade todo mundo acha que não é, mas é. É uma vocação, é uma ideia. E aí entra realmente naquela história. Dizem que hidrelétrica não é uma coisa sustentável. O próximo, Pedro, por favor. Olha só, o que é uma grande barragem? Aí vem a precisão do conceito. Segundo a Comissão Internacional de Grandes Barragens, são estruturas com altura igual ou superior a 15 metros, portanto, não é nenhum corguinho, tá? Preste atenção no conceito, por favor, porque isso é importante para entender a próxima transparência. Elas pode ter uma altura entre 10 e 15 metros, se tiver mais de 3 milhões de metros cúbicos. Não é nenhuma caixinha d'água, não é nenhum copinho de iogurte. Há mais de 50 mil grandes barragens em operação desse tipo, mundo afora. Não estou falando de hidrelétrica, não. Generalizado. Pedro, por favor, próximo. Não é Pedro que está passando, desculpe, Pedro. Pedro, não é por nada não, mas é bem melhor, viu? Olha, a próxima transparência. Os países que estão no topo da construção de barragens. China, passemos. Estados Unidos, ok. Por sinal, o seu potencial hidrelétrico já está há muito tempo barradinho, não aconteceu absolutamente nada do que acontece aqui, não foi demonizada a hidrelétrica, tudo bem. Índia, os três primeiros. Japão e Coreia do Sul são a quarta e quinta posições. Vocês não estão vendo nenhuma ficção, não. Isso é dado da comissão. Vocês viram o tamanho da barragem antes. O Japão e a Coreia do Sul estão em quarta e quinta posições. Sexto, o Canadá. Sétimo, a África do Sul. E o Brasil mal ultrapassa 1000 barragens. Grandes barragens. O Japão tem, se eu não me engano, 3.000. O Japão. Vocês não estão vendo nada errado. Aí uma pergunta que veio, como assim? Como assim? Como assim? Porque nós criamos historicamente, aí é uma das perguntas que eu gostaria de me espalhar se alguém me fizesse, por que nós chegamos a isso? Na demonização das hidrelétricas e das barragens. E aí, quando acontece essa situação que aconteceu em São Paulo,
Eu gostaria de convidar os senhores para verem o que aconteceu em Jundiaí. Jundiaí não teve problema de água. Não teve caminhão, pipa, nada. Jundiaí é na cara de São Paulo, na cara do gol, encostadinho em Campinas. Sabe por quê? Barragem. Muitas. Entendeu? Barragem. Então, aquilo que a gente está abrindo mão no Brasil é de ter a mão no registro. De deixar passar água quando pode e fechar a água quando não pode. Nós estamos abrindo mão disso. Por quê? Ficam para as perguntas dos senhores. O próximo, querida, por favor. As pessoas têm uma maneira assim, poética, e novamente a precisão do conceito do químico, né, de trabalhar assim, vamos, Belo Monte, leva a Bordunada até dizer chega. Até o Bordunada não é à toa, não. É uma coisa de sentido preciso. A gente que acompanha Belo Monte, eu era da Eletronorte, antes do projeto, no projeto inicial, quando a Índia botou o facão no rosto do engenheiro Zé Antônio Muniz Lopes, uma grande figura, eu era da Eletronorte, estava lá. Então, eu conheço esse processo, estava lá, nessa época já tinha gente lá, para se cadastrar para aquele evento, você tinha que dar o nome a pessoas absolutamente estranhas ao meio. Enfim, isso é outro assunto muito longo que não cabe, mas é um lugar que leva a bordoada todo o tempo. Aí é o seguinte, vamos lá. Existe uma palavra nova, que é um conceito que hoje tem uma importância que eu gostaria de apresentar aos senhores e às senhoras, se não o conhecem, porque ele vai ser falado durante muito tempo. Selectivism. Então, isso quer dizer o seguinte, em tradução bem vagabunda, turismo preguiçoso, ou ativismo preguiçoso, desculpe. O sujeito fica atrás do computador e ele está lá, então ele está lá no Vietnã, ele está lá na Islândia, atrás do computador, ele recebe um abaixo-assinado contra Belo Monte. Ele pensa que Belo Monte é uma floresta do Avatar. Se eu estivesse lá, eu assinaria. Eu não conheço, acho que é uma floresta do Avatar, está bonitinho aquele negócio, só que não é. Só que não, como diz a garotada agora. Não é, aquilo é na beira da Transamazônica, aquilo tem uma grande pecuária extensiva, descontrolada, e o grande problema da Amazônia, que eu convido os pesquisadores a se debruçarem, porque tem bagagem para isso, é a regularização fundiária. Você não sabe quem você vai colar a etiqueta de você está cometendo um crime em quem? Joga para o outro, é o barata voa, que a gente chama no Rio. Joga o chinelo para cima. Entendeu? Aí as pessoas têm uma visão idílica da coisa, idílica de Belo Monte, e não desconhecem o efeito positivo. Imagina, Altamira é uma cidade que pode ter, não estou dizendo que vai ter, porque é um descontrole e um ativismo judicial bárbaro, que é outra coisa que eu gostaria de falar aqui, se vocês quiserem, por que Belo Monte chega a esse ponto? É um ativismo judicial horroroso, mas a capacidade de fazer com que a cidade progrida é tão impressionante que o dinheiro é muito grande, também podemos falar sobre isso, que vai entrar. E a cidade está muito deteriorada. Altamira é o lugar que eu visitei milhares de vezes, é o único lugar onde um banheiro fez xixi em mim. Vocês não estão entendendo errado, não. O banheiro fez xixi em mim. Por quê? Porque eu estava num bar, o bar é na beira do cais, o cais é na beira do Xingu, e o banheiro é do lado de fora, e com um cano direto para cair no Xingu. É curioso, o pessoal lá fazendo, né, todo esgoto, cai no Xingu. Aí era um temporal danado, eu fui no banheiro tomando cerveja e tal, fui no banheiro, quando eu abri a porta, fez um, entre aspas, vácuo, o telhado caiu e o banheiro fez xixi em mim. É essa condição que Altamira estava. Ela pode... Está programado, não sei se vai acontecer, cabe à sociedade vigiar isso. 100% de água e esgoto tratado. De onde viria isso? Se não houvesse um empreendimento desse porte, como é feito, aí os meus amigos economistas brilhantes, Paulo Spring e Marcos Mendes, aqui eu agradeço aos outros colegas também pela presença, diriam que é PIGU, externalidade positiva. Coisa que não tem ali, faz conta comigo, por favor. Capacidade instalada de Belo Monte, 11.233,1 megawatts.
Uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica que todo mundo acha que é uma maravilha, eu não sou nada contra. Né? Para mim, energia no Brasil, não tenho nada contra eólica, solar. Né? Para mim, eu sou igual uma música que o grupo Titãs gravou uma vez, tudo ao mesmo tempo agora. É isso que o Brasil precisa. Não tenho nada contra, mas as coisas precisam ser vistas dentro do conceito, claro. Ela tem no máximo 30 mega que ela gera. Ora, 11.233,1 por 30 dá algo aproximadamente a 375 PCHs, que você teria que construir para ter a capacidade instalada de Belo Monte. Um reservatório máximo é de 3 quilômetros quadrados. Aí você diz, mas você está manipulando, porque você está pegando o reservatório máximo, 3 quilômetros quadrados. Mas lá naquela conta eu peguei o valor máximo de uma PCH. Para calcular quantas? Eu estou olhando 30. Não pode ser 31. Mas tem de 8, tem de 5. Né? Bom, 3 km quadrados por 375 daria uma área de reservatório de 11.125 km quadrados. A área do reservatório de Belo Monte é 503. Desculpa, 1.125 km. A área de reservatório de Belo Monte é 503. Sem o efeito de escala, sem o efeito da compensação financeira por utilização dos recursos hídricos que eu adoraria falar. Mas terminei. Obrigado. Não, termine Você tem mais 2 minutos para falar disso. Não, deixa eles perguntarem, que aí eu tenho mais... Está na tolerância? Tá bom. Vai. Bom, então, acho que a próxima é só o meu e-mail, né? Não, a próxima é exatamente isso que você queria falar, compensação financeira. Bom, então vamos lá. No entorno de Belo Monte está previsto uma área de proteção ambiental contínua de 30 mil hectares, o que equivale a 300 quilômetros quadrados, que é o sextuplo da área de ambientes florestais que serão suprimidos para a implantação de reservatórios, que são 2. Esses 503 quilômetros quadrados é a somatória de 2 reservatórios. Só de pagamento pelo uso de bem público são 16,6 milhões por ano de reais. Quer dizer, quem conhece aquela região sabe o impacto, o potencial de bondades. Agora, se o sujeito vai botar porcelanato no calçadão, como fizeram com o dinheiro do petróleo no estado do Rio, né, Ronaldo, nossa terra, né, Paulo, você conhece bem que você é da área do petróleo, sabe... Pô, isso aí não é problema do empreendimento, isso é controle da sociedade, que é o grande problema do licenciamento ambiental no Brasil. A confusão acontece até dar a licença. Depois que deu a licença, os procuradores, os advogados, as ONGs vão todos procurar um outro empreendimento para brigar. E aquele? O pós-licenciamento não existe no Brasil. Ninguém fica lá, já deu a licença, eu não queria que desse. Já deu a licença, agora já está operando. Não, tem que ficar lá para ver onde vai ser aplicado aquilo lá. Ó. A compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos prevê-se, isso são dados da Norte Energia, o consórcio que está construindo, quer dizer, a empresa que é dona de Belo Monte, que paga o consórcio construtor para fazer a obra. Né? Esses são dados dele, está no balanço anual, etc. e tal. Mas como eu conheço um pouquinho o assunto, digo a vocês que é por aí. Tá? Se não for por aí, dá para, né, acusar de propaganda enganosa. Mas isso aí é por aí mesmo. Isso é uma estimativa, que eu pegando a tarifa de referência que a ANEEL usa, chamada TAR, pela quantidade média de energia que vai ser gerada e o valor e o percentual de cada um. Então, 50% vai para a União, 50% para o 50% para o Estado e 50% para os municípios mais atingidos. Lá são 3 municípios. Brasil Novo é 0, sim, como é que se mede esse valor? Quando o din-din vai como? A gente usa no setor o seguinte, quem é molhado pelo reservatório. Quanto você é molhado pelo reservatório? Quanto do reservatório está na sua área? Altamira, 51, Vitória do Xingu, 49 e Brasil Novo, 0,1. Brasil Novo vai ganhar um picolézinho, mais algum, mas não é muito pouco. Mas se a usina ficar durante 100 anos operando, não vamos botar isso, vamos botar 50. 50 anos operando. E o picolézinho de Brasil Novo for, sei lá, 20 mil reais.
Durante 100 anos, eu posso fazer um fluxo de caixa bacana, comprar uma ambulância. Né? Eu posso comprar equipamentos urbanos de segurança, eu posso administrar aquilo bem, só que isso não é mais problema do empreendedor. É preciso que parar com isso, tem que vigiar depois. Né? Se o prefeito quiser reformar a Câmara de Vereadores 20 vezes, entendeu? Não é problema do sujeito, esse dinheiro, o empreendedor paga a ANEEL, que não bota a mão no dinheiro, diga-se de passagem, o ANEEL repassa, é virtual, mas ele não dá ao prefeito. E Vitória do Xingu é um município pequenininho, simpaticíssimo, que tem um potencial turístico magnífico, na beira do rio, lindinho demais. Lá tem o cartório do único ofício. Não tem cartório do quinto ofício, segundo ofício, só tem o cartório do único ofício. É bonitinho, não falo isso de gozação, não, para vocês verem o tamaninho bacana, essa cidade simpática, bonitinha. É uma joinha. Trabalhar desse dinheiro vai aumentar 5, vai multiplicar, eu estimo, a estimativa minha, que vai multiplicar de 4 a 5 vezes o orçamento anual, durante 50 anos. Você pode fazer aquilo lá virar um Fort Lauderdale, cheio de lancha, porque o Rio Amazonas está ali, né? Ô, Mar, eu já te falei que eu vou até domingo de Páscoa, para com o cheiro. Ó, fiquem à vontade para me perguntar, muito obrigado pela paciência.